Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para a live que a gente está fazendo semanalmente. E graças às dicas de vocês, a gente vai fazer hoje como criar suas artes, ou pelo menos dar umas dicas, né, de como criar suas artes para tatu ou para qualquer tipo de ilustração. Porque, na verdade, a gente adapta o mundo da ilustração também para o mundo da tatuagem, tá? Então, esse tema aqui foi sugerido, né, por vocês, a grande maioria. Mas teve outros também que a gente vai querer fazer sobre óleo, sobre tinta acrílica, sobre luz e sombra, cores, enfim. Teve vários outros temas que vocês sugeriram, mas a que mais foi pedido foi como criar suas artes para tatu, ou pelo menos próximo disso, né? Muita gente falando, como eu posso criar minhas artes de tatu, como posso fazer um desenho de um personagem, como buscar referência, como... Então, de uma certa maneira, vocês vão perceber que o tema é bem parecido com o que muitos aí pediram, né, e sugeriram para essa live, tá? Antes de mais nada, queria lembrar vocês aí que semana que vem, dia 15 de agosto, a nossa última turma de fundamentos, nossa última turma de desenho online, tá? Para quem quiser se inscrever, ainda dá tempo. Terça-feira que vem a gente começa a nossa última turma do ano, tá? De desenhos. Então, qualquer coisa, entra lá no perfil do lado B, lá tem como se cadastrar, lá tem como se inscrever para o curso ainda, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Como criar suas artes para tatu? Eu vou, na realidade, falar um pouco sobre como que eu faço para fazer essas criações e talvez, de uma certa maneira, vocês também consigam pegar esse um pouco e transformar para o dia a dia de vocês. Então, hoje eu vou mostrar mais ou menos como que eu faço, tá? Vou dar algumas sugestões. Inclusive, vou dar algumas sugestões de exercício para vocês aprenderem a criar também, que é importante, tá? E como que eu uso as referências. Ontem na aula, eu comecei a fazer uns desenhos, antes de começar a aula, inclusive, eu tenho meu caderninho lá e fico desenhando nele, criando algumas coisas. E algumas pessoas têm uma certa trava para criar, né? Para fazer criações. E uma coisa muito importante que a gente, geralmente nos cursos a gente fala sobre isso, é quando vocês não têm uma ideia, né, do que fazer, eu sugiro que vocês peguem algo que já é criado, tá? Mas é importante, pessoal, que vocês aprendam, né, a criar projetos, pequenos projetos, tá? Deixa eu pegar aqui uma folha. Deixa eu pegar aqui uma folha. Então, a ideia, né, de começar a criar e começar a perceber o quão vocês estão conseguindo se desenvolver na arte, no desenho, é fazer pequenos projetos. Eu acho que a primeira coisa é isso, tá? Vocês começarem a fazer pequenos projetos. E o que seriam esses pequenos projetos? É pegar, por exemplo, um tema já criado por alguém e vocês poderem fazer uma releitura. Certo? Isso aqui, na verdade, não é nenhum segredo. Mas muitas vezes você fala assim, putz, cara, eu não sei o que fazer, eu não sei o que desenhar, eu não sei da onde começar, né? E esses pequenos projetos,
é onde vocês começam a dar o primeiro passo para poder criar uma ilustração, tá? Autoral. Ilustração autoral, tá? Criando então uma releitura dessa ilustração, tá? Desse tema. Por exemplo, né? É muito comum vocês verem desenhos já de vários estilos, vários tipos de desenhos com o mesmo tema. Por exemplo, sei lá, vamos falar sobre os Três Porquinhos. E aí vocês pensam, tá, vou fazer os Três Porquinhos, tá? Que é uma coisa que a maioria de vocês já ouviram falar alguma vez na vida, tá? E vocês pegam esse tema e pensam o seguinte, qual que é o mood que eu quero fazer desse tema, né? Como que eu quero criar uma releitura dos Três Porquinhos, por exemplo, né? Então você pode pensar, vou fazer os Três Porquinhos dark, certo? Eu vou fazer os Três Porquinhos felizes. Eu vou fazer eles meio, sei lá, mais... Vou fazer uns Três Porquinhos como se fossem... Alguém dá uma dica aí? Enfim, mais realistas. Sei lá, tô chutando aí, tá? Então, como que vocês vão querer... Realista, coloquei aqui inclusive. Como que vocês vão querer esses Três Porquinhos, por exemplo? Sabe? Como que vocês vão querer descrevê-los, né? Criar do seu jeito, né? Por exemplo, vou fazer algo bem... Eu vou fazer uma Branca de Neve, tá? Dark. Vou fazer uma Branca de Neve cartoon. Vou fazer ela meio Star Wars. Vou fazer ela meio Branca de Neve do Sertão. Branca de Neve, sei lá, da praia. Só isso aqui, ó, já dá para vocês pegarem um tema que já existe e criar já a ideia do mood dela, né? Como você vai querer criar essa ideia dessa Branca de Neve, dos Três Porquinhos. Qualquer tema, pessoal, qualquer tema que vocês quiserem. Primeira coisa é pensar num tema e como que vocês gostariam de recriar, tá? Eu aconselho, inclusive, pega o tema e escrevam algumas possibilidades de mundo para esse tema que vocês pediram, que vocês estão querendo criar. Então, colocando ela como Dark, Cartoon, Star Wars, Sertão, Praia, não importa. Vocês podem colocar aqui 70 palavras. Vocês vão pegar uma dessas palavras aqui e vão começar a dissecar mais, a criar mais possibilidades, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse Dark, tá? Eu vou pensar em coisas como sombrio,
eu vou pensar como medo, eu vou pensar como frio, cinza, escuro, caveira, árvores secas, cemitério. Olha quantas possibilidades aqui, ó, da palavra aonde você buscou a palavra dark. Se eu pegar aqui praia, sol, calor, mar, céu, azul, coqueiro, surf, montanhas. É tudo que me faz lembrar a questão da praia, tá? E isso tudo aqui pode ser possibilidades para que vocês acrescentem, inclusive, no desenho de vocês, tá? Não importa qual caminho que vocês vão levar, qual mood vocês vão levar, vocês vão pegar e vão transformar isso em palavras-chave, e essas palavras-chave vão ser usadas para auxiliar vocês no desenho, na construção, tá? Então, começamos por aí. Primeiro, vocês têm que pensar num pequeno projeto, tá? Isso aqui vai fazer vocês estimular muito o cérebro, tá? Imaginação. Então, já começa por aí. Isso aqui é o que eu falei para vocês, é um pequeno passo para começar a pensar em fazer criações. Pequenos projetos têm que ser feitos. Uma releitura. Pensa num tema para criar uma ilustração autoral. Pensa num tema. 3 Porquinhos, Branca de Neve, sei lá, Pinóquio, Rapunzel, não importa. Depois que vocês pensam no tema que vocês vão desenhar, pensam no mood, onde vocês vão colocar palavras como dark, feliz, realista, Star Wars, sertão, praia. Isso aqui vai ser o mood. Dessa palavra aqui, desse mood que vocês vão colocar, ou seja, Branca de Neve, Star Wars, sabe? Branca de Neve do sertão. Então vocês vão pegar o sertão e vão dissecar, tá? Vão fazer que eu fiz aqui com a praia, igual eu fiz aqui com Dark, tá? E a partir dessas palavras-chave, que elas podem ser muito mais diluídas, tá? Eu posso pegar ainda essas palavras-chave e dissecar um pouco mais até a própria palavra, tá? E a partir dela vocês vão ter muitas informações já do que são possivelmente palavras que vão te ajudar a criar um desenho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês o tema que eu estava desenhando ontem na sala, mas eu nem fotografei, não fiz nada, eu deixei para lá. Eu vou começar do zero com vocês, tá? Uma outra ordem que eu gosto muito de passar é o seguinte. Primeiro é o tema, tá? No caso hoje eu vou fazer uma curupira. Depois eu busco referência para desenhar esse curupira. Não sei se vocês conhecem, eu sempre falo deste programinha pequenininho aqui, ó, que se chama Puri Half, tá? Isso aqui, ó, se chama Puri Half. Ele é grátis, tá, pessoal? E ele é legal porque se vocês tiverem 2 monitores em casa, ele ajuda muito. Isso aqui eu deixo no outro monitor aberto
e esse monitor aqui que vocês estão vendo é onde eu vou desenhar. Então, isso aqui, o PureRef, fica lá no outro monitor, tá? Vou deixar ele aqui por enquanto para falar um pouco sobre minhas referências. Uma coisa legal do PureRef também é que não importa se você clicar na tela, ó, ele não vai sair de cima, tá? Então ele sempre vai estar em cima de todas as páginas, tá? De todas as janelas abertas, tá? Então o tema aqui, ó, vai ser Curupira. E aí que eu fiz? Essa página de referência eu fiz em meia hora, tá, gente? Então isso é muito importante, vocês não perderem tanto tempo buscando tanta referência, tá? Porque senão vocês se perdem nas referências. Eu peguei aqui umas referências de Curupira para me inspirar. Tá vendo, ó? Eu vou pegando algumas referências. Não importa, alguma coisa pode te inspirar. Por exemplo, eu já decidi que eu vou fazer o meu também montado em cima de um porco do mato, tá? Conhecido como queixada. Aqui, por exemplo, é muito legal ele tem um desenho aqui no rosto, ó, tá? Esse Curupira que tá com o pé ao contrário, né? Ele tem uma caveirinha aqui pendurada, ó. Então são ideias que você pode ir pegando. Esse daqui tem um baseado na mão, ó. Ah não, deve ser um cigarro comum. Mas deve ser um baseado mesmo, porque no meio do mato ele não ia comprar um Marlboro. Esse aqui, por exemplo, ó, tá vestido de mato, tá? Porque aqui não importa o desenho. Importa para mim alguma coisa que eu olhe para as referências e possa me inspirar, tá? Esse aqui, ó, tá bem parecendo mais um elfo, né? Tá bem legal esse desenho aqui, ó. Esse aqui tá bem cartunzão, mas esse aqui tá bem adulto, ó. Tá vendo? Então, eu vou pegando essas ideias e vou ver o que acontece pro meu desenho daqui a pouco, tá? Outra parte que eu gosto bastante é quando vocês, a partir do desenho que vocês querem fazer, eu busco alguns estilos pela internet e salvo esses estilos. Porque eu posso pensar, para qual caminho eu quero levar meu desenho, sabe? Eu quero deixá-lo mais com essa cara. E pode perceber, não é um Curupira, tá? A partir de agora, é referência da onde você quer levar seu desenho. Eu quero deixar ele mais com essa cara gráfica, né? Eu quero deixar ela mais simplificada, com essa line work. Eu quero deixar ele mais com cara de card, de games. Ó, aqui é mais realista. Então, eu acabo deixando alguns estilos salvos para decidir para qual caminho eu quero levar meu desenho, tá? A propósito, se eu escolher qualquer um desses, pode ser que eu busque mais referências em cima dessa referência. Por exemplo, se eu gosto dessa referência aqui e eu quero levar o meu Curupira para cá, eu começo a procurar também mais referências que me inspirem em cima desse estilo de arte, tá? Outra coisa é o ambiente. Isso é importante porque muitas vezes a gente vai desenhar uma referência, de uma referência, e a gente também tem que se inspirar para o ambiente que o nosso personagem vai estar. Então eu acabo pegando algumas ideias, adoro essas luzes entrando pelas árvores, né? Eu gosto dessa profundidade, ó, né? Esse tronco em primeiro plano e esse desfocado de fundo, né? Eu gosto dessa calmaria, ó, né? Desses troncos, dessas árvores tão bem legais. Aqui também eu gosto bastante dessa atmosfera, né? Essa luz aqui, ó, tá muito bacana, né? Essas cores, ó, essas flores, essas plantas, gosto bastante disso. Adorei esse tronco aqui, ó, todo tortão, assim, ó, muito legal. Essas plantas. Então isso aqui pode criar para mim um ambiente onde eu posso levar para o meu desenho, tá? Então aqui é o ambiente. De novo, posso pegar muito mais referências e deixar aqui. Eu prefiro não pegar tantas a princípio. Eu gosto de pegar poucas referências
para conseguir desenrolar logo o meu desenho. Aqui do lado... Aqui do lado, eu fiz uma busca do porco do mato, tá? Peguei poucas fotos, mas eu peguei, ó, fotos de frente, fotos de lado, fotos olhando os pelos dele de cima, tá? Alguns com os dentões, boca aberta, ó. Esses chifrões aqui, ó, essas garras dele aqui, ó, são bem legais. Esse ângulo de baixo, né, de lado. Então aqui eu acabei pegando algumas referências que vão me auxiliar a desenhar o porco do porco do mato, né, também conhecido como queixada. Eu fui pesquisar e vi que o Curupira, ele é muito forte, assim, a história dele, lá no Amazonas e no Pará, tá? Então eu acabei pegando aqui, ó, algumas referências de tribos e povos originários do Amazonas. Para que isso? Para eu poder me inspirar também, por exemplo, isso aqui, ó, é de uma tribo chamada Ticuna, essa máscara, tá? Essa aqui é de uma tribo chamada Ticuna, se eu não me engano. E eu gostei dessas máscaras, assim, ó. É muito legal essas máscaras, assim, ó, tá? Talvez eu possa usar na minha Curupira. Isso aqui é um chacoalho de pé, tá? Aqui eu posso pegar essas correntes, esses colares, tá? Como referência. Aqui também, ó, tem isso aqui amarrado no braço, né? Aqui tem os das pernas, essas cores, né? Esses ornamentos, adornos pendurados. Aqui tem uma criancinha também, bem legal. E eu adorei esses pulos dessas crianças aqui, ó, que pode me inspirar também para criar um desenho mais dinâmico, se eu for querer fazer uma coisa mais dinâmica ainda para o meu Curupira. Então isso aqui pode me auxiliar na hora de desenhar, tá ok? Aqui então eu faço essa pesquisa. Como eu falei para vocês, eu levei meia hora para fazer essa pesquisa aqui, tá? Então tem o próprio Curupira, estilos que eu posso desenrolar meu desenho para onde eu quero levar, o ambiente que eu quero me inspirar para levar meu desenho, referência do porco do mato, referências de adornos de povos originários da Amazônia. Então aqui tem bastante coisa. Eu posso colocar muito mais temas, né? Eu posso começar a fazer mais perguntas para mim e colocando essas respostas em modo de referência, tá? Mas como eu sempre falo, tenta não ficar tanto tempo em cima de referências, porque a referência é um mundo sem volta. Depois das referências, vem a fase de thumbnails, tá? Que eu já vou mostrar para vocês. Depois vem, isso eu tô falando do meu jeito de desenhar, tá? Depois vem a estrutura, ajustando as thumbnails. Depois vem a line work, então eu vou fazer a linha, tá? Depois um estudo de luz e sombra, inclusive no estudo de luz e sombra, pode estar aqui no Pure Ref também, tá? Deixa eu pegar aqui o Pure Ref de novo. Ó, aqui poderia ter uma parte só de luz e sombra. Então vocês podem colocar tipo uma luz, escrito luz e sombra, e buscar referências de luz e sombra que vocês queiram transmitir para o desenho de vocês. E no final eu vou trabalhar com cores, acabamento, etc e tal, tá? Então eu vou vir para cá. Falando em tema que já está colocado, referências que eu já estudei, já procurei essas referências, tá? Eu venho para a parte de thumbnail. Eu vou fazer uns 2 thumbnails só para mostrar para vocês como funciona, tá? A thumb, eu não preciso gastar tanta energia. Eu sempre falo isso para os alunos, que não precisa gastar energia fazendo thumbnail. Thumbnail pode ser, inclusive, bonequinho de palitinho. Pode ser isso, ó. Tá? Desde que você saiba o que está acontecendo,
desde que você saiba o que está rolando aqui, não importa o jeito que você vai fazer sua thumb, porque a thumb, ela não é o desenho final, ela não é um desenho de estrutura, ela é só para que você possa ter a ideia gravada ali no papel ou no seu digital e você não perder mais a ideia. Então, geralmente, as minhas thumbs são bem sujas. Então, isso aqui pode ser minha primeira thumbnail, tá? Eu posso mudar o ângulo, ele correndo de frente aqui, boquinha aberta, e a Curupira aqui em cima, com uma lança, alguma coisa assim. Pode ser minha thumbnail, tá? Então, isso aqui, geralmente thumbnail, dependendo do tema que eu vou fazer, eu chego a fazer umas 20 thumbs, tá? Eu chego a fazer umas 20. Eu tento mudar ao máximo o ângulo de câmera, eu tento mudar ao máximo as posições, os tamanhos. Às vezes eu quero fazer, tipo, eu vou fazer uma curupira pequenininha e um porcão enorme. Às vezes eu posso pensar, ao contrário, eu posso pensar na curupira maior e fazer um porquinho menor. Tá? Só para eu ter uma ideia do que eu quero, para qual caminho eu vou levar meu desenho. Depois de ter feito tantas thumbs, eu vou escolher o melhor, que eu vou escolher essa thumb aqui, por exemplo. E eu vou passar essa thumb para um desenho estrutural. A partir disso aqui, pessoal, a partir desse desenho, tá aí. Eu vou tirar a opacidade. Vou acrescentar uma camada por cima. E eu vou começar a estruturar. Para estruturar, eu vou mudar até a cor para criar uma estrutura. Quero fazer alguma coisa bem dinâmica, tá? Inclusive, não está anotado aqui, mas na estrutura, tá? Entre a thumb e a estrutura, eu posso acrescentar aqui o gestual, tá? Então, vamos lá. O gestual do porco, eu vou pegar um movimento meio em perspectiva assim, tá? Já a curupira, eu vou fazer o corpo dela mais para trás, como se tivesse o movimento do porco fazendo esse movimento do corpo dela, tá? Eu vou colocar o braço segurando uma lança para cá, a perna dela em cima do porco. E eu vou fazer aqui uma base, né, para o desenho do porco. Já a cabeça dele, eu quero fazer com a bocona aberta. E eu vou já colocar essas garras aqui, essas presas, na verdade, ó. Essas presas, né? Aqui. Ó, bem simples e bem solto, tá?
Agora, uma coisa muito importante, eu também gosto de fazer um estudo dos personagens à parte. Por exemplo, eu gosto de fazer uma estrutura para ela, para pensar na sua proporção, qual que vai ser a proporção dela, né? Como que eu vou querer o design dela. Olha a proporção, né? Pequena, né? Então eu faria também uns estudos da proporção, da estilização, do design da personagem, tá? Não é assim tão direto, tem também esse estudo antes do design, e também teria o design dele, tá? Eu teria que ver qual que é a proporção que eu tenho dele para fazer também um estudo à parte, ó. Então eu faria vários estudos dele e vários estudos dela, tá? Aqui eu só fiz 2 pequenos estudos e eu faria ele em várias posições, tentaria entender melhor a sua construção e a dela também, idem, né? Colocando ela em formas e poses mais dinâmicas, tá? Vou acrescentar então, ó, a lança em diagonal, e eu quero que ela esteja apontando para frente, como se ela quisesse falando para ele, ó, é lá, vamos para lá, sabe? Tipo, dando uma ordem e ele seguindo, né, essa direção que ela está apontando, tá? Bom, aqui eu tenho uma parte de estrutura já, ó. Começo a entender um pouco melhor o personagem. E em cima desse desenho, que estava anteriormente aqui embaixo, esse aqui ainda, ó, bem simples da thumbnail, tá? Eu vim para esse desenho agora mais fácil de entender, só que agora está faltando estrutura. Então, vou tirar um pouco da opacidade, jogar outra camada, vou pegar outra cor, e agora eu vou estruturar com caixas, tá? Então, como o braço dela vai estar apontado para cá, a caixa torácica dela está virada para cá. Tá? Então tá assim. E o quadril dela está virado para frente, ó. Então eu tenho o tronco para cá porque o braço que vai para frente leva, né, gira o tronco para a direção do braço que aponta para frente, tá? Então aqui eu vou colocar uma perspectiva maior da mão dela, ó. A cabeça dela vai ficar por aqui. Aqui o braço pode estar apontando um pouco para frente. E a mão aqui, ó. Aí essa perna encaixada no quadril, ó. Aponta para lá. Essa perna vai apontar para baixo.
e o pé para trás, né? Então a outra perna vai estar do outro lado. Não vamos ver. Então vamos colocar aqui, ó, um cilindro para esse porco. E uma caixa para o quadril dele, né? Vou fazer uma peça aqui para encaixar o braço dele. E a cabeça dele, que vai estar apontando para cima, vou fazer uma bocona assim, ó, a bocarra. Vou até abrir um pouco mais o espaço. Isso, assim, ó. Aí vai ter aquelas presas que eu já vou desenhar também. Ele tem uma orelhinha que eu sei, já desenhei ele das referências ali. E ele também tem uns pelos assim, parece um moicano, ó. Para ficar mais cartunesco, eu vou fazer umas patinhas pequenininhas, ó. Mas não é porque patinhas pequenininhas que eu não tenho que tratá-las com perspectiva. Eu tenho que tratá-la também com perspectiva, tá? E aí tem a pata traseira também, que está encaixada aqui e não na caixa. E tem um rabinho minúsculo ali. Agora a presa, ó, eu vou exagerar muito na presa, porque dá para exagerar na presa, né? Como vocês viram na referência, tem espaço, né, para isso. E é lógico que nessa fase é uma fase de tentativa e erro, tá? Então não quer dizer que eu vou acertar logo de cara essas informações, porque eu estou testando também. Eu não sei como é. Por exemplo, como que é uma boca desse porco vista aqui por dentro, tá? Seria legal buscar uma referência disso, tá? Eu não vou buscar mais, por eu ter pensado nisso antes, mas fica aí a dica, tá? Vai fazer ele com a boca aberta, é importante saber como funciona essa parte interna da boca dele para poder fazer um desenho mais convincente, né? Eu vou fazer uma língua, porque acho que combina deixar uma língua nervosona aqui. E talvez colocar uns dentinhos, eu acho que ele tem outros dentes, né? Não é possível que ele só tenha essas presonas aí. O cabelo dela, que é fogo, vou fazer um movimento qualquer agora, depois vou estudar também essa parte. Eu acho que eu vou fazer até mais tombada para criar mais dinamismo. Assim, ó. Né? Porque se fosse muito para cima, ele perde um pouco do movimento. Então tá aqui, ó. E aqui vai ter a lança, que a gente já vai ver daqui a pouco como resolver essa lança. Ó, pessoal, então temos aqui a terceira fase, né, que, na verdade, a gente fez o quê, ó? Primeiro o tema, tá? Depois busquei as referências, depois penso na thumb, tá? Entre a thumb e a estrutura, o gestual, depois estrutura,
e depois a line work. Só que para mim a estrutura ainda não está pronta, porque a estrutura ainda tem uma parte que se chama anatomia. Então eu vou pegar agora essa fase da construção e eu vou começar a trabalhar um pouco a parte de anatomia. Então vamos lá. E para isso já vou usar um lápis mais escuro. A orelha, estou pensando em fazer algo meio tipo um elfo mesmo. E aí eu vou pensar também no design. Eu vou fazer qualquer design aqui no rosto dela, porque também, assim como a gente tem que estudar a parte estrutural da figura antes, também é legal fazer uns rostos pequenininhos com várias expressões para ficar fazendo um teste, né? O teste de expressão, como funcionaria no desenho que vocês fossem criar para o personagem, tá? Aqui eu vou fazer, de novo, não estou pensando ainda em todos os detalhes, tá? Tudo isso aqui pode ser mudado. E eu vou começar a pensar um pouco na parte anatômica, ó. Eu vou pensar nessa parte anatômica, ó. Também não tem nada resolvido ainda, tá? Mas eu já começo a dar mais vida, né, à personagem. Aqui, como a perna é invertida, eu posso pensar como se tivesse só o pé para trás, né? Não preciso colocar a canela dela para trás. E aqui no porco é a mesma coisa. Eu vou estudar a parte da anatomia dele. Vou olhar para as referências, tá? Aqui eu não estou usando as referências porque ainda estou fazendo um processo mais da criação da minha cabeça e tal. Mas nada me impede de parar, buscar umas referências, né? Que eu falei sobre buscar referência para fazer a estrutura da parte de dentro da boca dele, já que eu não sei como funciona, né? Aqui é aquele moicano que eu falei para vocês, que ele tem, que é bem legal.
Depois dessa fase, gente, aí vem mais uma fase que é buscar referências para colocar a roupa neles, né? Colocar os ornamentos neles, né? Como vocês viram, eu já fiz isso também. Eu já tinha feito isso anteriormente, pegando aqueles povos originários lá da Amazônia, tá? E com aquilo, também com bastante exploração, a gente pode se basear, né, em como colocar as roupas deles a partir dessas referências que tenho aqui, ó, tá? Então, por cima do que está aqui, eu vou jogar também, de novo, uma camada. Eu costumo trocar a cor sempre, para não misturar com a cor anterior, com a camada anterior. E eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, eu tô vendo ali que eles têm uns negocinhos no nariz ali, ó. Pode ser que eu utilize isso, tá? Não quer dizer que vai ficar. Eu tô vendo que eles têm uns negocinhos amarrados aqui, assim, ó. Umas cordinhas e tal. E outros têm até umas penas. Também eu estou fazendo apenas um teste para ver se está funcionando. Olha um pouco de longe, ó. Vejo se tá bacana essas informações que eu estou passando, tá? Aqui na região do peito, estou vendo ali algo pendurado assim, ó. E é cheio de bolinha. Na cintura também tem amarrado aqui, ó. Parece sempre ser umas penas grandes, alguma coisa assim. Na perna tem uns amarrados, parece umas cordas vermelhas, amarelas, brancas, estou vendo ali. Então isso no meu desenho depois na cor também posso aplicar. Aqui no pulso também tem sempre alguma coisa amarrada. Aqui na lança, eu vou fazer umas cordas amarradas e criar um movimento como se tivesse uns nós aqui, assim, ó. Uns tecidos. Opa, fugiu o desenho. Espera aí que travou. Salvando o computador aqui mesmo. Entrou. Pronto. Tá aqui. Posso colocar alguma pintura no próprio porquinho, tá? Também posso fazer uns testes como se fossem umas pinturas guerreiros, sabe? Tipo, fazer uns triângulos assim, ó. Posso procurar algumas referências que me inspirem nisso, né? Talvez colocar umas argolas nela. E até uma pintura mesmo, né? Ó. Uma pintura de guerra, alguma coisa assim. E eu tenho aqui, ó, já meio que um caminho bem andado já de como construir a minha personagem, tá? Então, esse ponto agora é começar a refinar. Agora é começar a trabalhar mais a line work,
trabalhar um pouco mais a parte estrutural, né? E eu sempre falo isso para os alunos, que enquanto a gente está desenvolvendo a arte, a gente tem a possibilidade de errar, tá? A gente pode errar o quanto a gente quiser, porque a gente não tem que ficar preso ao que a gente está desenhando. E isso aqui, por exemplo, ó, já são 8h53, 8h54 agora, isso aqui levou menos de 1 hora para chegar nesse resultado, tá? E isso explicando, trocando ideia com vocês. Então, a partir desse ponto que eu estou fazendo, né, eu tenho agora a possibilidade de melhorar essa estrutura, melhorar o acabamento, sabe? Tipo, talvez trocar algumas proporções que estão me desagradando, talvez mudar um pouco o ângulo de câmera. Eu faria o quê, ó? Eu colocaria uma linha aqui, ó, como se fosse o horizonte agora, ó, para pensar na perspectiva que eu estou enxergando, tá? E a partir disso, pensar também na possibilidade do fundo, né? Então, como eu colocaria aqui as árvores, ó. Como eu colocaria aqui uns matos. Aqui uma árvore, ó. Aqui uma outra árvore lá no fundo. Qual que vai ser o design dessas árvores, né? Será que vai ter umas plantas aqui, ó? E aí também faria uma pesquisa para começar a criar o ambiente para o meu desenho. Tá? Na realidade, tudo tem que ser pensado de maneira simultânea. Então, algumas coisas eu vou dar prioridade, depois eu acabo em outras camadas criando essa questão do fundo. Porém, pensando sempre na estrutura também da perspectiva. Eu não posso jogar o fundo de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas sim de uma maneira que possa parecer que tudo esteja na mesma ilustração, tá? Então, só para recapitular, pessoal, eu comecei falando sobre fazer pequenos projetos. Quem não tem, não consegue desenvolver uma história própria, pode criar releituras, tá? Isso estimula a imaginação. Releitura, por exemplo, daqui dos Três Porquinhos, da Branca de Neve, tá? Que já são personagens que todo mundo conhece. Só que vocês vão criar um mood para isso, vão criar uma ideia, né, um clima para isso. Então você vai fazer uma Branca de Neve Dark, você vai colocar várias palavras-chave para você. Cartoonizada, Star Wars, sertão, praia. Palavras assim, pessoal, bem aleatórias, tá? Isso que é para criar, estimular a criatividade de vocês e não fazer com que vocês fiquem se podando de fazer criações mais interessantes. Eu peguei 2 palavras-chave. Dark. O que lembra dark? Sombrio, medo, frio, cinza, escuro, caveira, árvore seca, cemitério. O que me lembra praia, por exemplo? Sol, calor, mar, céu azul, coqueiro, surf, montanhas. Com essas palavras aqui, já dá para você começar a criar, buscar as suas referências em cima dessas palavras-chave aqui. E aí você vai começar a criar o mood diferente da sua Branca de Neve, dos Três Porquinhos, enfim. Eu fiz, por exemplo, uma ilustração da Curupira, tá? Que eu ainda vou finalizar, eu vou deixar ela bonitinha e depois eu vou mostrar para vocês como ela ficou, tá? Para chegar nessa Curupira, eu fiz primeiro o tema, depois referências, depois thumbnail. Depois, entre thumbnail e estrutura, criei um gestual, fiz uma estrutura um pouco mais sólida, apliquei anatomia, e depois teria ainda essas 3 partes. Line work, onde eu vou fazer a linha, vou pensar na linha, inclusive até para a linha, pessoal,
é importante buscar uma referência da onde você quer o que você quer como referência para sua line work, tá? Referência para luz e sombra, como você quer transmitir a sensação do seu Curupira, no caso aqui, e depois o estudo de cores, tá? Aqui eu teria uma estruturinha bem simplificada desse Curupira. Tá certo, pessoal? Eu falei pra caramba, falei muito rápido, falei muito rápido. Mas eu tentei criar aqui uma estrutura de como eu geralmente crio meus desenhos, pensando tanto para tatuagem quanto para ilustração própria, projetos próprios, tá? É importante lembrá-los que tudo isso aqui existem os fundamentos, tá? Quais foram os fundamentos aqui, tá? Os fundamentos principais foram a perspectiva, o fundamento foi gestual, foi construção, anatomia, foi design. Só para fazer uma ilustração como essa, eu tenho alguns fundamentos que são inegáveis de se aprender, tá? Então, isso aqui é a base do nosso curso. Toda vez que a gente vai fazer estudo nas aulas, a gente vai ter todos esses fundamentos e outros fundamentos que auxiliam vocês a criar seus próprios desenhos, tá? Então, antes de finalizar, só para lembrá-los, dia 15 de agosto, a última turma do ano, tá? De Fundamentos Online. Ainda deu tempo de se inscrever, então caso vocês queiram ainda esse ano estudar desenho, praticar desenho, se inscreva lá no lado B, tem o endereço lá para vocês se inscreverem e estudar com a gente a partir da terça-feira que vem, dia 15 de agosto. Tá ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês em alguma coisa aqui. Espero que estimulem vocês a criar, estimulem vocês a desenhar e qualquer coisa, mandem mensagem para nós. Abração para todo mundo, fiquem bem. E domingo nós vamos fazer o feedback, tá? Quem quiser mandar desenho para nós, para a gente dar um feedback, né, ao vivo, nossa live domingo, tá? Domingo, às 20 horas. Feedback, tá? Mande um desenho para nós, marquem a gente, mandem para nós os desenhos e a gente vai dar esse feedback no domingo, às 20 horas. Apareçam, que é bem legal também. Lá eu falo muito sobre construção em cima dos desenhos das pessoas que mandaram pra gente, tá bom? Beijão pra todo mundo, cuidem-se, até domingo, pessoal. Tchau, tchau.